Alô! Hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença entre o músico que você chama para o estúdio para gravar com você e o músico que você leva para a estrada. Já volto! Fala, Clê, fala, Clê. Fala, Clê. Fala, Clê, fala, Clê. Fala, Clê, fala, Clê, fala, Clê. Então, gente, voltei. Olha só, esse é um tema muito complexo, mas antes de eu começar a falar sobre o tema de hoje, eu queria que você não esquecesse de assinar o canal, tocar o sininho. Bom, vamos lá. Eu já passei situações meio bizarras, tanto como artista, na época que eu tinha uma banda, ou depois na minha carreira solo, e aí eu queria levar os músicos que tocavam comigo em shows para dentro do estúdio, e muitas vezes não dava certo, e outras vezes tinha rejeição absoluta do produtor, e de um tempo pra cá, eu, como produtor musical, me vi em várias situações assim, de delicadas a muito sensíveis mesmo, de como resolver a super constrangedora. Eu já passei por cada situação. Esse ser humano, esse instrumentista que você escolhe para levar para a estrada, não necessariamente é o mesmo instrumentista e ser humano que você traz para gravar um disco, um single ou um EP. Primeiro fator que você vai ter que avaliar na hora que você for escolher o músico e ser humano que você leva para dentro do estúdio ou que você leva para a estrada é o seguinte: tem gente que é mala, tem gente que é louca, tem gente que é viciada em drogas, tem gente que é religioso, fanático, tem gente que é tipo assim, irresponsável, tem gente que é muito atrasada, tem gente que é tipo teimoso, insuportável, arrogante ou sem personalidade ou um monte de outras coisas que eu não tô lembrando aqui. O que acontece é o seguinte, vamos supor, eu tenho como ligar para músicos rebeldes, extremamente drogados, geniais, arrogantes e blá 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 blá. Esse ser humano, imagina, genial, específico pra caralho, que vai fazer uma coisa que eu quero assim, genialmente, só que esse ser humano eu não aguento ele mais do que 2, 3 horas, sacou? Período de gravação, já quero matar o cidadão, só que ele vai me entregar exatamente o que eu preciso pra aquela música. Esse tipo de cidadão, tipo, genial, arrogante, rebelde, doidão, viciado, caralho, e etc, 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 eu, por exemplo, nem chamo pra arranjos coletivos. A turma que fica comigo aqui, tipo, uma semana fazendo arranjo pra um EP, ou às vezes um mês, a gente passa aqui trabalhando intensamente em um disco, não pode ser um desses malandros genial, drogado, maluco, rebelde, insuportável, teimoso, deseducado, desrespeitoso. Esse cidadão não vem aqui nem fudendo para períodos muito longos, quando ele ainda vai ter que lidar com outros seres humanos e um conceito de criação colaborativa que não é todo mundo que se encaixa. Tem que saber quem funciona nesse contexto e quem não. Na verdade, esse cidadão meio revoltado, meio aloprado, meio drogado, meio teimoso, respeitoso e genial, eu normalmente não chamo, na real. Esse tipo de gente de bota na garrafinha, esse gênio de pá, tranca e sei lá, bota dentro de um armário e não abre aquilo nunca. Só que às vezes a gente precisa desse cidadão, desse músico genial, desse cara que vai chegar aqui, ou ele vai chegar com a nuvem negra, ou ele é completamente biruta e você vai ficar, puta que esse cara é louco, de varrido de pedra. Mas esse cara pode me resolver um problema. É o cara que vai fazer aquele golaço numa determinada faixa que só ele vai resolver isso. Isso existe. A gente tá falando de criatividade, a gente tá falando de arte. Nem todo mundo resolve tudo. E às vezes ser obrigado a chamar esses caras. Pô, conheço um monte. Aliás, eu adoro um monte deles, mas assim, às vezes é muito difícil. Por exemplo, eu não sou um cara religioso. Também não sou ateu. Pra mim é muito difícil, tipo, conviver com alguém, tipo, religioso fanático. Porque eu vou me transformar no demônio da casa do caralho. Que eu vou falar um monte de absurdo, a pessoa vai se sentir constrangida com cleclito, porque eu falo um monte de coisa, a gente dá exemplos, né, meio toscos, assim, que o evangélico fanático, ou o cristão fanático, ou o muçulmano fanático, seja lá que tipo de religiosidade fanática essa pessoa tenha, não vai dar certo comigo. Então, assim, mas vai que ele é, tipo assim, um cara de sopro animal, que só ele vai dar o que eu quero, aí eu chamo ele. Aí o que eu vou fazer? Cleclito vai falar assim, hoje eu estou lidando com um ser humano mais conservador, meio fanático. O que eu faço? Respiro, respeito aquele cidadão, a gente vai trabalhar junto, chegar a um resultado bacana e foi. Ok, beijo, tchau. Nos vemos na próxima. Então, assim, esses caras, imagina na estrada. Imagina na estrada. Aí tem situações, por atraso. Porra, eu aguento o atraso de um cidadão que vai resolver o meu problema. Mas não é porque eu sou bonzinho com o tal cidadão atrasado. Eu aturo porque eu sei que o cara vai chegar aqui atrasado, mas vai lá e vai botar a bola dentro do gol numa situação específica que eu precise desse músico atrasado. Aí eu já preparo tudo, eu já sei que ele é atrasado. Então eu não vou botar outras pessoas junto comigo pra esperar
será esse cidadão que é atrasado, que não respeita o próximo, que não entendeu que a vida em sociedade não é focado na pessoa. Tem várias pessoas que estão ali juntas, que têm suas famílias, né, que têm seus pepinos diários para resolver, e aí você chama um monte de gente aqui que vai ter que ficar esperando o atrasado. E não dá nem para falar pra galera, ó, chega 2 horas atrasado, porque às vezes o cara chega na hora, e aí esse cara que é atrasado, às vezes ele é revoltado quando os outros atrasam. Esse cara, eu posso chamar ele para uma situação específica, normalmente não vai ter muita gente envolvida, sou eu, meu sócio aqui, o Renato Alcher, que é engenheiro de som, vou chamar esse cara, a gente já sabe que ele vai atrasar, aí a gente já fica meio relax, faz outras coisas, enquanto ele não chega, ele chega, e aí ele vai lá, pá, bola no gol, eu falo, valeu irmão, beijão, nos vemos na próxima. Só que imagina esse cidadão na estrada. Não, imagina aquele outro também, o malucão, genial, meio rebelde, desrespeitoso, maluco, drogado, viciado. Olha o tamanho do seu problema. Você não tá entendendo. Olha só, pode tanta coisa acontecer. Puta que o pariu. Pode acabar com tudo, sacou? Essas pessoas chegam às vezes drogada, viciada, virado. Que eu não tô aqui sendo careta, hein, gente? Eu não, porra, se tem uma coisa que eu não sou, é careta. Mas ficar atrás de músico sumido na estrada é uma coisa terrível. Eu tenho uma amiga minha, empresária muito famosa, que foi trabalhar com um artista argentino muito famoso e que dormia na porta do cara pra não deixar ele sair. Porra, se é um artista genial, você é um empresário, você resolveu trabalhar com essa pessoa sabendo que ela é assim, ok. Mas um funcionário da gig, um músico que está prestando um serviço, não dá. Eu, na verdade, não trabalharia nem com esse artista, porque eu acredito, inclusive, que o mundo está mudando. Acho que a gente não deve mais ter tolerância a esse tipo de gente. Se o cara é responsável a ponto de um empresário que dormir na porta dele, pô, não sou eu que vou fazer esse papel ridículo. Mas, enfim, às vezes é muita grana, né? Eu conheço empresário de artista pop, tipo, muito famosa, o cara tipo, quase adoeceu de tanto que teve que ouvir patada, engolir sapo, mas enfim, às vezes fala assim, bom, mas eu vou ter 200 mil por mês, eu vou aturar essa filha da puta. Isso também é normal, mas vamos lá, voltando ao músico, né? Músico de estúdio versus músico de estrada. Uma outra coisa que você tem que entender é o seguinte, nem todo músico de estrada, aí eu vou fazer ao contrário, que pô, chega na hora, que é gente fina, bonzinho, não alopra, não some, não esculhamba o quarto do hotel que você acabou de sair, porque na hora que esse músico quebra alguma coisa, eu chamo um monte de gente pra porra do quarto, some coisa, é você artista que vai ter que arcar com isso, ou é você artista que vai ficar com fama de ser maluco, que chegou no hotel e tudo foi por água abaixo. Então assim, esse cara bonzinho, que é do caralho pra estrada, ele na verdade, ele é um bom executor, ele pode sim também ser um cara bom, criativo e com um puta equipamento foda, que saiba entrar no estúdio e gravar uma faixa, que saiba trabalhar colaborativamente com outros músicos, mas não necessariamente ele é isso tudo. Se você, na estrada, precisa desse cara mais pontual, mais organizado, mais responsável, menos doidão e etc., que tenha boa memória, que saiba receber ordens, porque o show de um artista, você ali parte daquela história. Então o artista, ele tem suas exigências. Tem um tecladista aí genial que toca um monte de gente que, porra, eu me lembro que a Fernanda Abreu mandava ele chegar lá de preta, chegar de rosa. E aí como que você lida com um ser humano assim, que não obedece, tem que obedecer trabalho? Né? Você vai trabalhar na gig de um artista que é todo mundo de preto, você pode até questionar isso, tipo, vamos supor, hierarquicamente ou conceitualmente, pô, esse artista que é todo mundo de preto. Aliás, isso é super normal. Mas se você decidiu estar nessa gig, você tem que obedecer às ordens daquela produção que é você estar de preto. Eu, particularmente, não levaria esse cidadão pra estrada, apesar de eu achar ele muito foda, um cara, inclusive, gente fina pra caralho, mas é o tipo do cara que eu chamo pro estúdio, porque, pô, aqui se ele vem de preto, de cor de rosa, pelado, foda-se. Se ele for lá e botar um lance foda, que vai eternizar aquela canção, que às vezes vai resolver um arranjo que tá bacana, mas falta aquele brilho, falta o gênio mesmo, sabe? Aí você tira ele da garrafa, abre ele assim, ele vai, uou! Solta ele ali dentro, ele vai pegar, que pá, aí beijo, tchau, amigo, entendeu? Volta pra mim, eu boto ele na garrafa pra mim, né? Vai ter gente que vai soltar ele no ambiente, vai ficar o gênio lá enlouquecido, gênio assim, eu boto na garrafa, guardinho assim, fica ali guardadinho no armário, bota o gênio ali, foda-se o gênio. Mas no estúdio, às vezes é necessário abrir a garrafinha, tira ele da gaveta ali, da tua lembrança, solta no estúdio, ele grava. Aí se ele tem energia ruim, você se benze antes. Se ele é muito insuportavelmente teimoso, você respira antes. Entendeu? Se ele é um cara muito doidão, não chama ninguém
pra cá, entendeu? Tenta organizar a loucura dele, fala, irmão, vai lá no banheiro, por favor, porque às vezes chega gente aqui, sabe? Não faz aqui na minha frente, porque você tem como escolher. Você também pode não chamar esse cidadão. E aí tem um outro ponto que é a questão estética, né? Você não vai pegar 5 pessoas, tipo, super wow, e botar lá pra tocar a Maria Bethânia, porque ela vai tacar uma bomba, ela já trata mal os caras lá que não nem se mexe. Ela já trata mal, né? Ela já esculhamba geral. A Maria Bethânia, né? A gênia lá e os músicos. Todo mundo, volto a dizer, é tudo isso questionável? Sim, mas tem que ter uma coerência estética, tem que ter seres humanos que tenham a ver esteticamente, né? É óbvio que a gente tem que pensar em ser inclusivo, é sempre importante essa consciência, mas não adianta também eu querer botar pessoas todas gordas no show de um artista teen, porque eu quero ser inclusivo e colocar pessoas acima do peso. Não vamos ser hipócritas. Pô, pelo amor de Deus, né? Você tem que escolher as pessoas certas, que elas têm que ser pontual, responsável, não dá pra ser muito rebelde, tudo aquilo que a gente já falou, né? Que se a gente for lá e botar assim, tudo isso se resume ao quê? Profissionalismo. Então assim, pra estrada, a gente tem que levar pessoas muito profissionais, que eventualmente, num determinado tipo de espetáculo, onde a estética reina na história, porque tem espetáculos que não tem a questão estética, ninguém quer saber quem vai tocar com Chico Buarque, ali é um MPB, não tem esse approach, não tem a coisa do Chico Buarque, 20 aninhos, dançando, pá. Não, é MPB, outro conceito estético, pode ter quem ele quiser ali no palco, é a arte que tá valendo ali, é a musicalidade. Então não importa se é bonito, se é feio, se é gordo, se é magro, se é negro, se é branco, seja lá japonês, chinês e o caralho. Você vai no show da Pink, você vê que tudo que tá em volta da Pink tem a ver com aquilo. Você vai no show da Taylor Swift, você vai ver que tem sempre a ver com a história, com a estética daquele momento, não só o figurino das pessoas que estão ali na estrada, como também as pessoas. Elas têm que ser profissionais, mas têm que às vezes se adequar ao casting mesmo, ao que o artista quer naquele palco, a energia que ele quer ali. Aliás, a gente vai falar em energia, porra, gente com energia ruim, na estrada, é insuportável. Insuportável, não aguento, gente chata. E aí é o seguinte, vários desses caras bonzinhos, que eu me perco, sou prolixo, da estrada, que funcionam, ou a tour mais estética, que tem uma turma bonita, responsável, profissional, etc, como eu sempre falo, nem sempre esses caras cabem no estúdio. Porque a gente tem questões que na estrada são importantes e no estúdio são irrelevantes e vice-versa. Não é todo músico que é criativo. Isso é bom você lembrar. Às vezes alguém que é genial no estúdio, criativo pra caralho, não consegue decorar a música e vai errar no show. Ou vai querer tocar lendo. Aí tem gente que, porra, determinada gig, eu fiz a gig do Raimundo Fagner, tinha 80 músicas, é importante que as pessoas saibam ler, porque ele troca o repertório. O cara tem lá 200 músicas, eventualmente ele resolve tocar 174 lá no São João, você tem que saber aquela porra, tem que... É isso. Esse cara já vai funcionar nessa gig, no estúdio ele é uma porta, porque ele não é criativo, ele quer a primeira ideia, ele quer sair rápido, ele quer receber o cachê e vazar. Às vezes ele aqui, tipo, quando você chama pro estúdio, arranjo coletivo, ele não dá muito input, ele é preguiçoso, ele vai ficando irritado quando a gente começa a, tipo, perder muito tempo ou ganhar muito tempo num determinado momento da música. Às vezes se perde, sei lá, 2 horas pra resolver um lance, que é aquele lance que quando dá certo fica foda. E é engraçado que muitos deles vão parar em programas de auditório, porque tem que criar 50 arranjos por semana, e aí é a mesma história. Se eu for produtor de um programa de auditório, desse que eu tenho que fazer 50 arranjos por semana, eu não vou chamar pessoas muito criativas que às vezes são lentas, que não leem partitura, que não gostam de executar simplesmente a primeira ideia que aparece. Então são turmas diferentes que até em estúdio vão responder a situações diferentes. Então assim, esse cara do show que decora, que é responsável e tudo mais, não necessariamente esse cara vai funcionar no estúdio, aonde eu preciso que ele tenha referências estéticas, que é muito importante, e aí não só musicais. Eu sempre olho pra música como um quadro, saca? Ou uma decoração de um ambiente. A gente tem que fazer aquilo ter uma determinada cara estética. Não é só o som, é a atmosfera, é tudo junto. Então às vezes tem músicos que estudaram horas, e aí é bom a gente lembrar que ser músico, você pode ser aquela pessoa bitolada que fica lá. E aí você fala, vem cá, cara, eu queria uma... Porra, a vibe dessa música é uma coisa meio Tarantino, saca? Aí o cara fala assim, não, quem é Tarantino? Fudeu, porque assim, a gente tá falando de estética, a gente pode estar falando de literatura, a gente pode estar falando de artes plásticas, saca? Essa questão de referências estéticas, lógico que isso vem à tona, porque às vezes é até uma referência do artista. Ele quer uma determinada sonoridade que remeta a uma coisa imagética, e aí você tem que chamar músicos que saibam interagir nesse tipo de situação. Bom, até fazer uma pausa, eu até acho que o artista
artista hoje, ele deve entender de áudio, ele deve saber se comunicar com os músicos para não falar que eu quero que essa guitarra seja mais azul. Mas essa guitarra mais azul, dependendo do artista, é a forma que esse artista sabe dizer para um determinado guitarrista, tecladista, baterista que ele quer aquilo mais azul, ou mais amarelo, ou mais fresco, ou com mais ar, ou mais melancólico. E outras referências que possam vir no meio desse processo, onde você como produtor musical, você como engenheiro de som, você como músico vai ter que entender. A gente está falando de subjetividade. Tem músico que só fala de acorde, da terça, a quinta, e tem músico que às vezes não sabe nada disso, mas entende a vibe, entende um conceito estético, entende uma energia que está rolando, entende aonde esse artista subjetivamente quer chegar e não sabe dizer para você o que ele quer exatamente em vocabulário de músico. Entende muito das coisas, ele não sabe exatamente como pedir aquilo. E isso não desmerece esse artista. Se você vai trabalhar com um artista que é um cara mais subjetivo, que é uma pessoa mais subjetiva, você vai ter que trabalhar com músicos que sejam mais artistas de alguma forma, mais cultos, menos bitolados ao seu instrumento. Às vezes é isso que você vai precisar num determinado jogo para botar a bola para dentro do gol. E aí, repito, às vezes esse cara que entende que a nota é mais azul, que quer uma coisa mais fresca, que quer esse disco uma coisa um pouco mais Almodóvar, ou coisas do tipo, não necessariamente você vai levar esse cara para a estrada, porque ele pode te dar problema. Até porque muitas vezes o cara da estrada, ele é um executor. Então vamos supor que você vai trabalhar com um artista que já tem um tamanho. A gente vai tocar aquelas músicas que já existem, vai pegar algumas do disco novo, raramente um artista bota tudo novo ao mesmo tempo. Então é um cara que vai, de alguma forma, executar o que já existe no catálogo daquele artista, do passado daquele artista, e pegar as coisas novas. Mas aí, repito, tem artistas que gostam de mudar os arranjos, sempre. Então voltamos a ter que precisar de um músico que tenha boa memória, que seja bom executor profissional, como tudo que a gente já falou aqui, mas que ao mesmo tempo saiba dar inputs criativos, porque esse artista vai querer mexer nos arranjos. E aí, se você pegar um cara executor, pura e simplesmente, ele vai se fuder nessa situação, porque ele não é bom para isso. Então, assim, a gente tá vendo que tem várias especificidades que a estrada tem várias situações que vão exigir da turma que você chama características bem específicas. Não, em estúdio ainda tem situações, assim, detalhes que são muito importantes. Tem músico que você vê o cara tocando ao vivo, é legal, aí você chama ele pro estúdio e aí o cara não afina, e às vezes ele não afina na mão, é uma coisa muito louca. Às vezes o cara tem o melhor instrumento, mas na hora de gravar, cara, não afina na mão. Às vezes não é bom de tempo, então dá muito trabalho, porque o cara não é bom de tempo. E às vezes ao vivo, no flow ali, funciona, porque são pacotes diferentes, né? Você precisa de um músico no show, que é um cara que seja um bom executor, aí como eu falei, que tem uma presença de palco, por exemplo, um cara como o Vidal, guitarrista, que tocou anos e anos e anos com a Fernanda Abreu, acho que ainda toca. É um cara que ele é um cara que é bom de performance, é foda ver o Vidal no palco. Ele é um puta músico, que tem uma puta memória, sabe executar, é criativo, e esse cara funciona também em estúdio. Porque além de tudo, ele é um puta de um cara foda, tem equipamento foda, sabe tirar som, sabe se dar bem dentro do estúdio. Outro músico assim que eu acho fenomenal, teriam vários, eu poderia ficar aqui, mas é que eu vou falando o que vai dando na telha, eu não decoro o que eu vou falar, eu nem escrevo roteiro de porra nenhuma, eu saio falando. Então assim, Davi Moraes é um outro cara que, porra, na Marisa Monte chegou ali, porra, era um espetáculo o cara ali. O cara sabe se ajustar a um conceito estético de uma turnê, o cara sabe ser o frontman daquela tour depois do artista, ele era o cara ali. Tem esses músicos que sabem cumprir, por exemplo, o papel de estar na frente, que o artista vira e fala, cara, eu quero que você vá ali na hora do solo e arrebente. São características que às vezes funcionam no estúdio, assim como Vidal, assim como Davi Moraes. São caras que jogam nas duas, que conseguem se encaixar em quase toda gig, mas tem músicos que não. O que você está precisando no estúdio naquele momento? É alguém que chegue para resolver um pepino de arranjo, que às vezes você ali na hora não sacou, e aí você fala, putz, preciso resolver esse pepino. Tem aquele músico que vai chegar e vai resolver para ti aquilo, vai te dar todas as respostas que você está procurando e não acha. Porque às vezes o cara vai enfiar um lance, você vai falar, puta que o pariu, era isso que faltava. Aí você vai mutar outras coisas e resolver o seu disco. Às vezes eu pego situações que um artista solo tem uma banda ao vivo, e aí quer trazer todo mundo pra dentro. E aí é delicado, porque muitas das vezes essas pessoas não são o casting perfeito pra fazer um disco daquele artista. E às vezes tem uma outra coisa que acontece, aí é uma coisa que eu acho importante você saber. Hoje, como tá todo mundo meio sem grana, e muitas vezes você meio que faz acordos de palavra ou em contrato com músicos, por exemplo, de que, pô,
pô, olha só, você vai fazer shows comigo, mas aí quando tiver um disco e tiver a grana, eu vou chamar vocês pro disco, ou vice-versa, vocês vão gravar aqui o disco comigo, quando tiver a tour eu vou levar vocês juntos. É importante você saber, esse grupo que pode ser bom pra disco pode não funcionar pro show e vice-versa. Na maioria das vezes, tem sempre um ou dois que funcionam, um ou dois que não funcionam, e é pior, porque se você fez um acordo com a galera, meio como se fosse seu time, a turma que está investindo junto com você, você em algum ponto pode se dar mal, porque você vai chegar num produtor que vai falar, cara, tudo bem, vou chamar a galera aqui pra sacar a vibe da galera pra ver se rola. E às vezes não rola. Às vezes não rola de dois não serem legais. Ou às vezes não rola de nenhum deles. O que você vai fazer? E ao mesmo tempo funciona da mesma forma se você faz isso em estúdio e promete que em algum momento, quando as coisas andarem, você vai levar essa turma pra estrada. Às vezes o produtor executivo da tua gig fala, cara, não dá pra trabalhar com essa gente. O povo tudo maluco, irresponsável. Às vezes o diretor musical que vai entrar pra comandar a sua tour vai falar, cara, com esses músicos eu não trabalho, eu quero trabalhar com uma equipe que eu confie, essa turma não tá me dando o que eu espero deles. E até você mesmo pode depois levar essa turma pra estrada e se arrepender, porque às vezes você não sabe como essa galera é viajando. E aí eu digo pra você, tem gente que vira demôniozinho na estrada, né? Já sai de cá querendo fazer merda. E aí depois fica você, o seu produtor executivo, enlouquecido aonde foram parar essas pessoas, aonde que foi dormir. Porra, você tá no hall do hotel, o cara não desce, a pessoa não desce. É uma loucura. Então assim, na hora que você for prometer alguma coisa, saiba disso. Às vezes essa situação delicada cai no colo do produtor, pode cair no colo do seu empresário, do seu diretor musical, da sua família, porque pessoas problemas na estrada são muito piores do que pessoas problemáticas dentro do estúdio. Porque, porra, no estúdio você chama aquele elemento, você chama o ser humano, entendeu? Tira o que ele tem de melhor e vaza. Eu faço isso aqui direto. Tem vários seres humanos que vêm aqui pontualmente um dia e vaza. Valeu, beijo, tchau, e vaza. Você imagina? É igual elenco de futebol. Volto a dizer aqui, essa comparação pode ser meio patética, mas, pô, imagina você poder contratar o Romário em forma, lá no auge, 94, só pro jogo decisivo, que o baixinho gostava de jogar e jogava bem. E aí você tira ele do convívio, do dia a dia, ele desunia todo mundo, era uma cagada, né? Tem vários assim, Maradona, imagina o Maradona, você poder pegar ele só pro momento, assim, aquele jogo pontual, que ele vai se motivar, e aí não ter ele mais. Pô, seria uma maravilha. Então é mais ou menos a mesma coisa. Só que quando você tem um elenco, pontos corridos, você não gosta de futebol, desculpa, tá dando muito exemplo de futebol, mas campeonatos de pontos corridos, você precisa uma galera que seja harmônica, que compre um barato do treinador, da diretoria, que seja parceiro dos companheiros de time. Isso é muito importante. Em teatro, muita gente fala assim, pô, o cara é bom de coxia, cinema também, televisão. Às vezes você prefere um cara menos genial, que vai te dar menos trabalho e que vai estar sempre numa vibe bacana com a galera. Então essa questão de ser bom de coxia é muito importante pra você se lembrar. Essa pessoa que vai pra estrada, ainda mais se você tiver com corre já rolando bonito, você vai ter que conviver com essa pessoa às vezes mais do que sua família. Bom, é isso, falei pra caralho. Aproveita aqui, não esquece de assinar o canal, tocar o sininho. Meu curso Transforme em Fãs no Spotify, o link tá aqui na bio, tá com desconto. Estamos nas últimas semanas de desconto. Eu fiz o curso com todo carinho, gastei um tempo pra esse curso valer R$1.200, está sendo vendido por R$199. Então é isso, valeu gente, beijo!